Que sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Reverendo Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Vem comigo. Certamente uma vez na vida, ou várias vezes na vida, tu já teve aquela sensação assim, de estar num ambiente onde tu sabe que tu tá sozinho ali. Ou tá passando num lugar ermo, um lugar solitário, lá vazio, e tu tem aquela sensação de que tem uma presença junto de ti. Tu começa a perceber vultos pelos cantos dos olhos. Saiba que isso não tem nada a ver com o sobrenatural, meu amigo. Provavelmente tu sentiu o efeito da frequência do medo. A frequência do medo, ou ELF, na sigla em inglês, na Extreme Low Frequency, são sons de infrassom. O ouvido humano não percebe o infrassom, não escuta, não tem efeito sonoro algum, mas ele tem efeitos físicos em ti. Ou seja, tu vai sentir calafrios, né? Vai sentir enjoos, e não é raro o caso de alucinações. Isso é mais comum do que se imagina. E tem sido estudado há muito tempo os efeitos que o infrassom causa no ser humano, né? Muitas coisas daquelas casas, a incidência de casa mal assombrada, lugares de mau agouro, nada mais é do que isso, porque o infrassom ele pode vir de via natural ou até ser criado em laboratório. São ínfimas as implicações do infrassom e os efeitos físicos que ele causa nas pessoas. É um assunto bem interessante. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre as emissões de baixa frequência, o infrassom. É um assunto fantástico, pode crer, vai por mim, vai gostar. E o que caracteriza o infrassom são emissões abaixo de 20 Hz. Chegaram-se à conclusão de que 18,9 Hz já caracteriza o infrassom. E a primeira vez que se tem um estudo sério disso, e até mesmo um uso, uma aplicação do infrassom, foi durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915. O australiano Lawrence Bragg, quando servia na França, né, nas Forças Aliadas, ele percebeu que... Não, vou ter que dar um detalhe clássico, que na verdade o cara estava na privada. E percebeu que em determinado momento, quando o disparo das baterias, né, a privada toda tremia, tudo tremia ali, só que não tinha um som audível. Ele chegou à conclusão que alguma coisa estava desprendendo uma energia muito grande para fazer tudo vibrar ali, e não sabia o que era. Era algo que o ouvido humano não captava, mas que tinha esse efeito bem real ali e contundente. Imagina, o cara cagando, faz uma descoberta fantástica, né? Eu vou cagar, não faço mais nada além disso. O cara quando é gênio, lá. Então ele criou todo um estudo a partir disso, né, de toda essa vibração causada pelas baterias, que não antecedia um som, simplesmente tinha aquela vibração tremendo tudo, como num terremoto. Depois dava o estrondo, mas antes tinha aquela vibração. Ele fez um estudo pertinente ao que estava acontecendo, né, e chegou à conclusão que certamente eram emissões que não eram audíveis ao ouvido humano. A partir disso, olha que coisa fantástica, ele criou um modo de se deter, localizar as baterias inimigas, fazendo um cálculo a partir dessa vibração sonora. Isso certamente mudou os rumos da guerra ali, porque as forças aliadas tinham como saber o momento de ataque e onde estavam localizadas as baterias inimigas. O Lawrence Bragg, né, foi prêmio Nobel de Física, em função disso até, fez essa grande descoberta que mudou os rumos da guerra. Olha que coisa fantástica. Essa foi a grande contribuição de William Lawrence Bragg, esse australiano prêmio Nobel de Física. Mas recentemente também houve um caso interessante, que a embaixada americana em Cuba sofreu um ataque onde foi usada uma arma de infrassom desenvolvida pelos russos lá. Isso aconteceu num dia em que repentinamente todos os funcionários da embaixada simplesmente sentiram-se muito mal. A maioria alega ter sentido uma vibração e teve uma crise de vômitos, enjoo, tontura. Pessoas precisavam ser atendidas por médicos porque realmente do nada, todo mundo, não foi um, dois aqui não, todo mundo passou mal. E isso ficou sabendo após o incidente, né? Tinha informações de que a Rússia estava desenvolvendo uma arma de infrassom. Certamente o uso disso era para controle de massa, de multidão, né? Já foi usado em alguns tumultos lá. Dispara aquela onda de infrassom ali, e, quem está disposto a quebrar tudo ali, vai vomitar, vai sujar tudo e vai ter tontura, vai desistir do que ele quer fazer. Você quer saber de uma coisa interessante? Tem uma banda americana chamada Butthole Surfers, muito boa por sinal, eu gosto do Butthole Surfers. Tem um episódio da história da banda que eles foram tocar num bar onde eles não gostavam muito do dono, né, com a cara do cara lá, né?
E os caras são uns pândegos, são uns arriados, uns folgados lá. Eles instalaram aparelhos de emissão de infrassom junto do palco lá, que o plano deles era fazer que todo mundo se cagasse lá durante o show e emporcalhasse todo o bar do cara lá. O máximo que eles conseguiram, né, foram alguns vômitos ali, enjoo. Mas vômito em boteco é normal, né, cara? Mas em show. Conseguiram que os caras passassem mal lá e emporcalhassem, de certa forma, o bar do sujeito. Não como eles queriam, né? Mas teve um efeito ali. Olha o que é o espírito dos caras, né? E outra coisa bem interessante é que os animais também produzem infrassons. Animais como baleias, girafas, elefantes, crocodilos, jacaré. Até no caso do crocodilo e do jacaré, ou do crocodilo ou do tigre, existe um fato bem interessante, que é o seguinte: o tigre, antes do ataque fulminante dele, daquele ataque mortal, ele emite uma frequência de infrassom, o que certamente causa um estado de torpor mental, paralisia na vítima, né? Não tem como agir de imediato. Isso é efeito do infrassom emitido pelo tigre. O crocodilo é a mesma coisa. Eu me perguntei, às vezes tem um gnu tomando água na beira do rio ali, tá o crocodilo chegando. E eu penso, pô, é um crocodilo, o bicho não viu, você acha que é um tronco velho aquilo ali? E dá a bocada e pega ali, né? Pega e deu, acabou, tá feita a refeição dele. O tigre é a mesma coisa. O tigre tem o aspecto, a vantagem da camuflagem natural dele, né? Mas é sabido que ele tem essa emissão de infrassom, causando aquela confusão mental. Sabe que alguma coisa errada está acontecendo, não sabe de onde vem. Se tu é rápido, safa, faz alguma coisa, mas não é o que acontece. A maioria acaba sendo vítima do ataque fatal do tigre ali. Troço impressionante. Baleias emitem, golfinhos também. Isso consta na natureza. É claro que se cria de forma artificial, mas já tem na natureza há muito tempo. Olha, eu acho incrível. Mas o estudo mais completo e conclusivo sobre as emissões de infrassom aconteceu nos anos 80. O britânico Vic Tandy trabalhava num laboratório que basicamente eram duas caixas gigantescas de metal com exaustores e tudo mais, e as demais instalações em volta ali. E ele percebeu que em determinado horário da noite os funcionários do laboratório, o pessoal de serviços gerais principalmente, ali tinha que ficar até tarde trabalhando, né? Eles se queixavam muito de presenças no ambiente, de eventos estranhos. Coisas estranhas aconteciam, ditas sobrenaturais. Até um determinado dia que ele estava indo de um laboratório para o outro, né? E uma faxineira veio desesperada correndo na direção do Vic Tandy ali e falou para ele não entrar na sala, que tinha alguma coisa lá. Ele perguntou, tá, mas você viu alguma coisa? Não vi, mas tem alguma coisa lá. Ele achou curioso isso, e mais os relatos dos outros funcionários sobre eventos sobrenaturais. Sendo um homem de ciência, ele não se abalou. Ele, pô, vou investigar, quero saber o que está acontecendo aqui. E foi o que ele começou a fazer. Tandy percebeu, né, que determinados exaustores das instalações emanavam vibrações de 18.9 Hz. Ele achou interessante isso. Ele já tinha estudado e ouvido falar que isso causava ansiedade nas pessoas. O que o Tandy fez? Ele desligou alguns exaustores e a partir disso as coisas começaram a mudar. Aí ele percebeu que as pessoas já não se sentiam, não tinham essas sensações. Ele mesmo havia experimentado das mesmas sensações ali, mas ao desligar esse exaustor, ele viu, tá alguma coisa acontecendo aqui. Aí ligou mais uma vez o exaustor, deixou por horas ligado lá, no horário normal de funcionamento deles, e percebeu que as coisas voltavam a acontecer. Aquelas mesmas sensações que os funcionários se queixavam. Ele mesmo, né, sentia isso, mas aí já como sabendo o que era, não se abalou muito não. Aí ele fez todo um estudo elaborado nisso e chegou à conclusão que eram as emissões de baixa frequência, a ELF, né? Extreme Low Frequency, era o que causava esses efeitos físicos nas pessoas, de medo, de calafrio, e ver vultos, e não se sentir sozinho num ambiente que sabe que está sozinho. Até mesmo explicações para OVNIs, né, chegaram a essa conclusão aí, que pode ser coisa de emissões de baixa frequência. Elas vêm de causas naturais também, geralmente em terremotos. Elas são liberadas, próximo a vulcões, também são liberadas. A natureza está repleta disso. Então, qualquer sensação aí, qualquer situação, quer dizer, tu vai receber emissões de baixa frequência, de infrassom. E essa, meus amigos, foi mais uma edição aqui do canal Não É de Barbada. Se tu curtiu, gostou do nosso conteúdo, deixa um like aí, um comentário. Caso tu não seja inscrito, faça a tua inscrição, que a casa agradece. A família Não É de Barbada vai ficar bem feliz com isso. É isso aí, galera. E aguardo sugestões para os próximos vídeos aí do canal.
Valeu!